Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, 12 de novembro de 2025, e nosso querido amigo, nosso irmão, Matthew Ho, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Matt. Oi, Nima, bom te ver. Matt, deixe-me começar com o que está acontecendo na Venezuela. Vamos falar sobre a Ucrânia. Mas antes disso, vamos falar sobre a Venezuela. A CNN informou ontem que a Venezuela anunciou uma grande mobilização de forças militares, enquanto o maior navio de guerra dos Estados Unidos navegava para a região. Antes de começarmos, você mencionou a situação da guerra no Iraque e o que está acontecendo no Oriente Médio e na Ásia Ocidental. Vimos algo semelhante na Líbia. Qual é a sua opinião sobre a América Latina e o impacto que qualquer tipo de guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela poderia ter na região? Sim, vai ser metastático, certo? Vai ser maligno. Vai causar, no melhor dos casos, instabilidade, se não uma guerra aberta. Você pode olhar qualquer exemplo, e se alguém conseguir pensar em um caso em que isso não aconteceu, por favor coloque nos comentários, sabe? Mas eu não consigo pensar em nenhum exemplo. Vietnã, o efeito que teve no Sudeste Asiático, especialmente no Camboja e no Laos. Iraque, em termos do efeito sobre a Síria. Afeganistão, o efeito sobre o Paquistão. Além de toda a turbulência nessas regiões. Você acabou de mencionar a Líbia. O que estamos vendo agora na África subsaariana é uma consequência direta da guerra da OTAN na Líbia em 2011. Veja o que está acontecendo, por exemplo, no Mali ou na Nigéria com os grupos armados de lá. A forma como no Mali, eles conseguem bloquear a capital de receber combustível. Quero dizer, uma década depois, as consequências da Líbia ainda estão reverberando, ainda se espalhando e tendo esse efeito maligno e metastático. Então, algo assim poderia acontecer na América do Sul. Quero dizer, eles já disseram isso, certo? Machado, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, a herdeira aparente de Maduro, se os Estados Unidos conseguirem tirá-lo do poder, ela disse, depois que vocês nos libertarem aqui na Venezuela, então vão libertar a Nicarágua. After you free us here in Venezuela, then you're going to free Nicaragua, you're going to free Cuba. Você vai libertar Cuba. Veja, os planos dos americanos para consolidar seu poder no hemisfério ocidental. Enquanto os Estados Unidos, sob esta administração, aceitam o mundo multipolar de uma forma que a administração Biden jamais aceitaria. Mas esta administração ainda é um império. Ainda é imperial, mas entende as dinâmicas em mudança do mundo e está tentando remodelar, reinventar ou reimaginar o Império Americano para tirar proveito disso, para continuar sendo o império preeminente ou dominante. Bem, eles precisam consolidar o que é deles, e isso é o hemisfério ocidental. Então dá para ver as maquinações que seriam colocadas em prática assim que a campanha na Venezuela atingir uma certa fase. Certo, agora precisamos mudar. Vimos isso no Iraque. Quer dizer, no meu primeiro ano no Iraque, na primavera de 2004, quando eu fazia parte da autoridade provisória da coalizão, o grupo do Jerry Bremer, a administração colonial do Iraque dirigida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, cheguei lá em abril de 2004, ou foi em maio, seja como for. Então, pouco mais de um ano após a invasão, ainda havia pessoas na sede da CPA, altos funcionários americanos, que diziam coisas como, a grande decisão ainda é se vamos para a direita ou para a esquerda. Querendo dizer que na primavera de 2004, ainda havia pessoas importantes, gente próxima de altos cargos, dizendo coisas como, vamos para o Irã agora, ou vamos para a Síria. E é isso que estamos analisando aqui com a Venezuela. Machado já disse isso, como mencionei. Mas essa ideia do que vem depois da Venezuela, o outro aspecto disso é, sabe, como estávamos discutindo antes, Nima, o que isso faria para encorajar ou fortalecer outros movimentos em toda a América Latina que favorecem uma aliança com os Estados Unidos, ou que vêm ser um vassalo dos Estados Unidos, ou alinhar-se com os Estados Unidos, como um caminho para o próprio poder. Principalmente, é uma forma de escrever. Sabe, as ideias
é no Brasil, se espera de golpe. Você já teve esses problemas com grupos de direita e com ataques à sua democracia. Dá para ver claramente grupos em toda a América Latina dizendo, sabe de uma coisa? O motivo pelo qual aconteceu o que aconteceu na Venezuela, o motivo pelo qual os americanos tiraram Maduro do poder, é porque a oposição foi tão fervorosa, a oposição fez barulho, certo? Então a ideia é que os americanos não vão arriscar nisso. Eles não vão correr o risco, ou não, ver-se digno de seu apoio. A menos demonstremos que somos dignos desse apoio. Então, existe essa possibilidade de que se a guerra ou as operações de mudança de regime na Venezuela, ou seja lá o que forem fazer, entrarem em vigor, outros grupos em toda a América Latina dirão, este é o caminho para chegarmos ao poder. Precisamos demonstrar aos americanos que somos fortes o suficiente, que somos engenhosos, ou que temos os recursos e a capacidade de valer o investimento deles e nos ajudar a derrubar quem quer que seja, em qualquer país em que estejamos. Então sim, essa ideia de que poderia haver um aumento da instabilidade é demonstrada pela experiência histórica. É demonstrada pelas próprias palavras ditas tanto por aqueles na América Latina quanto pelos nos Estados Unidos, e também pelos aspectos racionais da questão. Sim, faz sentido que isso encoraje ou fortaleça outros grupos em toda a América Latina a tentar obter apoio dos Estados Unidos para conquistar poder para si mesmos. Neste momento específico, Matt, você vê alguma diferença entre o establishment e o próprio Donald Trump e sua administração? Você se lembra de quando Donald Trump era candidato à presidência e discutia sobre a guerra? Você mencionou a guerra no Iraque. Ele dizia, eu era contra a guerra no Iraque. Isso era totalmente falso. Mas ele está fazendo a mesma coisa. Ele não é tão diferente assim. Ele faz parte do establishment agora? Ele é. Ele faz parte da classe dominante. Isso é certo. Ele só vem de um setor diferente dela. O grupo que tem comandado Washington, D.C. por várias décadas o vê como um forasteiro. Mesmo depois de um mandato como presidente, ainda o viam assim. Mas sabe, muito disso também se deve ao fato de ele ter assumido o controle do Partido Republicano. Ele entrou no partido por meio de sua candidatura presidencial em 2015. As pessoas lembram que ele, na verdade, havia concorrido antes. Não foi muito longe em 2011, sabe, para a eleição de 2012. Mas em 2015, ele entra, derrota outros 15 aspirantes republicanos à presidência. E o Partido Republicano luta contra ele. E aqui estamos, cerca de 8 anos depois, e ele está no controle do Partido Republicano. Ele fez do Partido Republicano o seu partido. Então, há um segmento ressentido da base conservadora nos Estados Unidos, o establishment conservador, a elite conservadora, que se vê como tendo sido usurpado. E isso se expressa nos Never Trumpers e coisas do tipo. Sabemos que a maioria dos Never Trumpers veio daqueles que faziam parte do enorme aparato de segurança e política externa, que sentiram estar sendo deixados de lado. Em seu primeiro governo, Trump estava removendo do poder aqueles que mais haviam se beneficiado do status quo da máquina de segurança nacional americana. Certo, do status quo da presença imperial dos Estados Unidos. É daí que vem tantos dos Never Trumpers originais. Mas, neste ponto, Trump já fez do Partido Republicano algo seu. E assim, muitos daqueles que não estão mais no controle, ou que não fazem mais parte, ou que não recebem os benefícios de pertencer à elite republicana do establishment, são contra Trump. Agora, todos eles ainda fazem parte da classe dominante, certo? Todos eles fazem parte de Trump, da elite, do establishment, ou como quer que você queira descrever. Quero dizer, volte à pessoa que provavelmente mais influenciou meu pensamento sobre isso, C. Wright Mills, um sociólogo e cientista político dos anos 1950, que escreveu A Elite do Poder.
Eu incentivo as pessoas a lerem esse livro. Acho que ele o escreveu em 1956 ou 1957. E se você o ler, terá uma boa compreensão de como os Estados Unidos funcionam hoje, como operam, por que as decisões são tomadas e como é possível entender a classe dominante, como tendo divisões internas, mas ainda assim caminhando lado a lado, unida nela que é mais importante para ela. Então veja, Donald Trump tem um certo grau de separação do establishment republicano, como eu o conheci durante a maior parte da minha vida, e como ele o entendeu durante a maior parte da dele. Mas ele ainda faz parte da classe dominante, e ainda precisa, bem, vamos citar o George Carlin aqui e dizer, é um grande clube, e você não faz parte dele. Então, para mim, para você, para todas as pessoas assistindo a isso agora, nós não fazemos parte dessa classe dominante. E mesmo que existam divisões dentro dela, precisamos entendê-la como uma classe dominante que tem seus próprios grupos, suas próprias hierarquias internas e tudo mais, mas que ainda é distinta e diferente do resto de nós. Acho que você colocou isso de forma muito cautelosa e precisa. E Matt, deixe-me mudar de assunto para o conflito na Ucrânia. Porque, como sabemos, a Rússia está avançando e as colheitas estão caindo. O que mais Donald Trump pode trazer para a mesa em relação à Ucrânia que possa de alguma forma mudar o jogo? O que mais os europeus podem fazer na Ucrânia para mudar a realidade do que está acontecendo lá? Porque com o passar do tempo, vemos a Ucrânia simplesmente encolhendo. Eles não vão se expandir, vão encolher cada vez mais. Qual é a sua compreensão sobre o campo de batalha na Ucrânia? What is your understanding on the battlefield in Ukraine? Sabe, não apenas em Prokofiev, mas em Kupiansk e em outras partes da linha de frente, os russos continuam avançando. Há essa descrença ou negação constante por parte do Ocidente, que inclui a Ucrânia, a Europa, os americanos, os apoiadores dessa guerra, que continuam insistindo que a Rússia não está avançando. Ah, não, Prokofiev não vai cair, os russos não. E de repente está cercada, certo? Os russos estão no meio dela. E sim, isso levou 18 meses ou o tempo que for, mas precisamos entender que os objetivos russos nesta guerra não são baseados em território. Eles são orientados por metas, por objetivos, e esses objetivos não têm a ver com território. É uma destruição das forças armadas ucranianas. É uma destruição da capacidade industrial do Ocidente. Bem, não da capacidade industrial em si, mas da contínua destruição de tudo que o Ocidente produz. Acredito que seja uma tentativa de fazer o Ocidente perceber que isso é inútil. Sabe, recentemente tivemos Mark Rutte, o chefe da OTAN, dizendo que a OTAN agora está produzindo mais munição do que a Rússia. Não vi detalhes, não vi evidências. Talvez estejam produzindo mais cartuchos de fuzil 5,56. Algo que os próprios russos não produzem. É uma daquelas estatísticas que são tecnicamente verdadeiras, mas na prática não são. Mas veja, o fracasso do Ocidente aqui é sua recusa em aceitar a realidade. O desejo de permanecer preso a essa narrativa, a narrativa da guerra justa na Ucrânia, certo? Uma história de bem contra o mal, democracia contra autoritarismo. É a mesma coisa em que Joe Biden baseia sua campanha. Vamos lembrar que há mais de 2 anos, em setembro de 2023, o governo Biden lançou seu primeiro anúncio de campanha para a reeleição. E qual era esse anúncio? Era Joe Biden indo à Ucrânia. Era Joe Biden como presidente em tempos de guerra. Precisamos lembrar que o Partido Democrata, com a Rússia como grande vilão, tem usado a ideia de que Donald Trump é igual a Vladimir Putin. Os republicanos equiparam a Rússia a uma de suas principais fontes de identidade, tanto quem nós somos, quanto quem os republicanos são, há mais de uma década. É muito difícil abrir mão disso. É muito difícil virar e dizer, ok, sabe, isso não é mais verdade. E eu sei que os democratas não estão mais no poder, mas a mesma construção, a mesma narrativa tem sido usada em toda a Europa, especialmente na Alemanha, na Grã-Bretanha e na França.
É muito difícil para esses líderes políticos virarem e dizerem, bem, na verdade não levamos isso tão a sério. Vamos fazer as pazes com os russos agora. Eles simplesmente não conseguem. Não conseguem. E para muitos deles, é a única coisa a qual ainda se agarram. Todo o resto está terrível para eles, seja moradia, economia, saúde, imigração, o que for. Você tem a Ucrânia, é claro, que está vacilando, não apenas nas linhas de frente, mas também economicamente. As coisas continuam piorando, e não parece haver nenhum plano sobre como eles vão cobrir esse déficit orçamentário de 70 bilhões de dólares para manter o governo funcionando. Os Estados Unidos já forneceram mais de 50 bilhões de dólares para manter a economia de pé, e é provável que esta administração Trump não faça o mesmo. Os europeus também não descobriram uma forma de compensar isso. E então, há toda a questão política. Eu estava lendo antes de entrar aqui com você sobre esse grande escândalo de corrupção na Ucrânia, em que o ministro da Justiça e o ministro da Energia foram afastados porque estavam recebendo propinas e subornos. E qualquer pessoa que tenha prestado atenção à Ucrânia nos últimos 3 anos sabe que o país está entrando agora em seu 4º inverno, em que a energia é uma questão crucial para o povo ucraniano. Eles estão passando frio à noite, porque os russos vêm destruindo o setor energético. E agora ainda há isso por cima. Os russos têm atacado a infraestrutura energética há anos, tornando a vida das pessoas miserável e difícil. E aqueles que estão no topo, as pessoas que comandam o setor energético, os ministros do governo, têm ficado cada vez mais ricos com a corrupção ligada a isso. Você olha para essa situação e pensa, meu Deus, que bagunça. E então, chegando finalmente ao seu ponto, sobre o que Donald Trump pode fazer. Bem, uma coisa que ele poderia fazer é ligar para Vladimir Putin e dizer, ei, sabe Vlad, aquela oferta que você fez para estender o tratado New START, vamos fazer isso. Se as pessoas não sabem, há mais de um mês os russos disseram, gostaríamos de estender o tratado New START, que é o último grande tratado de controle de armas ainda em vigor. É ele que define os limites do número de armas nucleares implantadas que cada país pode ter. Muito importante. E há mais de um mês, os russos disseram que gostariam de estendê-lo por 1 ano, para dar tempo de negociar um novo tratado, ou uma renovação, ou o que for. A princípio, Donald Trump disse, parece ótimo. E desde então, não ouvimos, ao longo de semanas, qualquer resposta à oferta russa. Então, a primeira coisa que Donald Trump poderia fazer seria isso, pelo menos começar esse processo de negociações de alto nível. Estratégia geral, sabe? Conversas em nível estratégico elevado, que os russos querem. Quando você volta ao que é essa guerra na Ucrânia, tudo se resume à defesa deles, aos interesses de segurança nacional deles. Volta àquela ideia de mísseis americanos na Romênia e na Polônia, certo? As mesmas coisas com que Khrushchev e Kennedy lidaram, é disso que estamos falando. Essa é a primeira coisa que Trump pode fazer. E se ele fizesse isso, se começasse esse processo de tratar das questões de segurança nacional dos russos, suas preocupações, queixas e questões legítimas de segurança, acho que isso estabeleceria um certo grau de confiança, uma relação de trabalho em que outros assuntos poderiam então ser abordados. Mas, infelizmente, não vejo isso acontecendo. Quer dizer, sabe, vejo essa crença de que podemos simplesmente continuar com a guerra na Ucrânia. Eventualmente, os ucranianos vão, começar a recrutar seus jovens de 18, 19 e 20 anos. Isso vai nos dar mais meia geração de jovens para alimentar essa fornalha de guerra e mantê-la funcionando. E a Ruta está dizendo que estamos produzindo mais munição do que os russos. Veja, só levou um tempo. Demorou mais do que gostaríamos, mas agora nossas fábricas e nossas plantas estão a todo vapor. E isso vamos ser um arsenal da democracia aqui na Europa Ocidental, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Temos que descobrir como conseguir o dinheiro de que os ucranianos precisam para evitar que seu governo e sua economia desabem como o castelo de cartas que são.
Então, só precisamos descobrir como roubar adequadamente esse dinheiro dos ativos estrangeiros russos. Quer dizer, ativos congelados, desculpe, certo? Quero dizer, dá pra ver a mania, no mais sanidzik aqui. E infelizmente, não vamos a surfar mais. I don't see any resolution to it. The only win for Ukraine, in my opinion, is to... Na minha opinião, a única vitória para a Ucrânia é encerrar a guerra o mais rápido possível, Matt. Normalmente, falamos sobre recursos, minerais e todas essas coisas, mas na minha opinião, o mais importante que qualquer país possui são seus recursos humanos. A guerra é essencialmente a destruição desses recursos humanos no processo. Olhe para a população da Ucrânia. Antes da guerra, era de 57 milhões e hoje é de 20 milhões. A população vem diminuindo ao longo do conflito. Aqueles que emigraram para outros países não vão voltar. A Ucrânia não vai retomar o mesmo caminho que seguia antes do início do conflito. Eu não entendo como essas pessoas podem argumentar que estão ajudando a Ucrânia ao ver o que está acontecendo hoje. Eles estão simplesmente morrendo diante dos nossos olhos. E ninguém parece se importar com esses jovens que estão sendo levados pelo governo Zelensky e enviados ao campo de batalha para serem mortos, assassinados no campo de batalha. Certo. Isso me lembra, e tenho certeza de que lembra outros também, aquele velho ditado do Vietnã. Tivemos que destruir a aldeia para salvá-la. Temos que destruir a Ucrânia para salvá-la. Sabe, a realidade para os ucranianos é que faltam milhões de pessoas para tocar a economia. Quero dizer, 10 ou 12 milhões de refugiados, tanto externos quanto internos, na Ucrânia nos últimos 3 anos e meio. A perda do leste da Ucrânia, sabe o que quero dizer? Então sim, você fala sobre o declínio populacional. E o verdadeiro perigo, Nima, é que se a Ucrânia entrar em colapso, não apenas um colapso militar, mas também político ou econômico, ou talvez os três, quantos refugiados mais haverá, certo? Quantas mais pessoas vão fugir da Ucrânia? Quantos milhões mais irão para a Europa Oriental, Central ou Ocidental, ou irão para a Rússia? Porque a Rússia acolheu, sabe, acho que alguns milhões de refugiados ucranianos. Então o perigo é que a Ucrânia não seja apenas um estado falido, é um estado despovoado. E o que isso significa para o futuro? O que significa ser um estado falido que perdeu sua população em idade ativa é que também pode ser agora um estado governado por senhores da guerra. Porque a realidade é que, apesar desta guerra, apesar dos objetivos dos russos, acho que de muitas maneiras isso se mostrou contraproducente para eles, já que houve um aumento do poder político da direita. Na Ucrânia, as próprias pessoas que os russos queriam eliminar ou impedir que nazistas estivessem no poder são as que mais se beneficiaram politicamente nos últimos anos. Qualquer dissidência, qualquer oposição à direita foi reprimida em toda a Ucrânia. E isso não acontece apenas na política. Está também na mídia, na academia e nos sindicatos que foram suprimidos. Então temos essa realidade. Certo, quem assume o poder? Se Zelensky sair, quem vai substituí-lo? É provável que seja alguém da extrema-direita, alguém que eles descrevem como nazista. Certo? Quero dizer, é esse tipo de pessoa que provavelmente assumirá o poder em um país despovoado, arruinado pela guerra e, bem, falido. Mas o país está inundado de armas e de homens que estão voltando para casa depois de uma guerra perdida. Qualquer pessoa que esteja ouvindo isso agora e torcendo pela ideia de a Ucrânia ser derrotada, de a Ucrânia entrar em colapso, está pedindo por algo que seria um cenário de pesadelo, um verdadeiro pesadelo. Basicamente, uma bomba fascista explodindo na Ucrânia. Se você acha que o governo ucraniano é ruim agora, o que acha que vai acontecer quando o país desabar? Quando a extrema-direita assumir totalmente o poder? Quando o país não for mais do que um resquício cheio de homens armados e furiosos que perderam a guerra? Certo? Quero dizer, é por isso que eu já disse antes, e vou repetir, que a invasão russa foi um erro estratégico.
this is what they're going to get out of it. They're going to get that on their front, you know? I mean, É isso que eles vão conseguir com isso. Eles vão ter isso bem na frente deles. Sabe, quero dizer, porque eu entendo a ideia de buscar neutralidade e entendo a ideia do cerco da OTAN. Concordo totalmente com tudo isso. Eu entendo. É só que na minha avaliação, isso é o que vai ser produzido em vez disso. Então, em vez de conseguir uma Ucrânia neutra, em vez de conseguir uma retirada das forças da OTAN ou dos sistemas de mísseis americanos, afastando o cerco da Rússia, o que vai surgir é algo selvagem, caótico, instável e desconhecido. Você vai ter um Afeganistão ou uma Síria na sua fronteira em vez de uma nação da OTAN. Ambos são ruins, sim. O que aprendemos hoje com a deputada do Parlamento Europeu, Sandra Gomes Lopes, é o que ela disse sobre as dificuldades que os europeus estão enfrentando com a situação financeira, a economia da Europa. Aqui está o que ela diz, Matt. Suas famílias estão enfrentando uma situação muito complexa. A crise climática, uma crise no setor habitacional, o aumento da desigualdade, a falta de competitividade e uma guerra. E nós deveríamos responder com firmeza, focando nas pessoas. Mas a proposta do Conselho é uma proposta de cortes. Por quê? Porque não há dinheiro, não há recursos suficientes. E isso é um sinal claro de que se em 2026 não conseguirmos fechar as contas, não poderemos ter o mesmo quadro financeiro até 2034. É revoltante. Precisamos ser mais ambiciosos, precisamos apoiar o aumento do quadro financeiro. Então você quer que a Europa, nessa situação atual, você quer que eles ajudem? Donald Trump está se gabando de que a Europa está comprando as armas para enviar diretamente à Ucrânia. Mas o que está acontecendo com a Europa? Sabe, cerca de um mês atrás, Nima, você mostrou aquele trecho da Ursula von der Leyen, a chefe da União Europeia, dando aquela coletiva de imprensa depois de uma reunião ou conferência, seja lá o que for. E ela disse que as duas prioridades da UEM seriam construir nossos exércitos e vencer a guerra na Ucrânia. Você ouve esse último trecho e todos os problemas espalhados pela Europa. E ainda assim, a prioridade da UE é construir exércitos e vencer essa guerra na Ucrânia. Uma guerra que não pode ser vencida. Então dá para ver claramente essa crise na Europa se aprofundando. E é por isso que o Reform está com 30% nas pesquisas no Reino Unido. É por isso que o AfD está indo tão bem na Alemanha. Os políticos, os partidos na Europa estão, sabe, falávamos sobre isso mais cedo, tão presos às suas próprias identidades, a essa ideia de que são eles que estão lutando contra a tirania, porque essa é a única identidade que têm. Eles falharam com seu povo. Falharam em investir em seus países por décadas. Esses são os partidos do establishment. Então, sejam conservadores ou liberais, todos falharam. E é por isso que você vê esse desejo de tantos europeus. E você poderia fazer o mesmo argumento. Falamos sobre isso na semana passada com a senhora Donny em Nova York, ou seja, até mesmo Donald Trump, sobre por que os americanos ou europeus estão procurando algo diferente, qualquer coisa que ofereça algum alívio desse establishment corrupto que nos arruinou. Sabe, é impressionante pensar que a União Europeia, que do ponto de vista americano, ou segundo a nossa visão sobre a Europa, seria mais evoluída ou sofisticada, menos interessada em guerra e mais focada em cuidar do seu povo, administrando seus estados de bem-estar social, como chamamos de forma depreciativa aqui nos Estados Unidos. E a realidade é que eles não estão. Não têm Estado. Eles vêm implementando políticas neoliberais que arruinaram a Europa, assim como arruinaram os Estados Unidos. E não há fim à vista. Na verdade, é ainda pior, porque a expansão dessas políticas neoliberais resulta em militarismo. E sabe, é isso que se deve esperar, certo? Quero dizer, é assim que o império funciona. O império capitalista acaba começando a se devorar quando os recursos de outros lugares não podem mais ser consumidos.
E é essencialmente isso que temos aqui. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa estão se consumindo para alimentar o império, para sustentar essas ambições imperiais. E eu só vou dizer o seguinte, não vai faltar assunto para você, para mim e para todos os outros que participam do seu programa, porque essa mentalidade, essa mania, essa insanidade, não tem como parar. Eles não vão desistir disso, mesmo que as pesquisas mostrem o contrário. Basta olhar para o Reino Unido ou para a Alemanha e fica tão claro que o público rejeita esse militarismo, rejeita as políticas neoliberais, a corrupção do establishment nas últimas décadas. Mesmo assim, eles não desistem. Eles simplesmente não desistem. Sim, exatamente. Sabe, o que me impressiona é que eles estavam preocupados com a Alemanha. Veja o que um repórter político disse. O esforço da Alemanha para se tornar a potência militar dominante da Europa está gerando preocupações na França. Eles estão argumentando o seguinte, dizendo que, se a Alemanha está reconstruindo suas forças armadas, então precisamos fazer algo maior do que a Alemanha, porque isso seria o normal. Certo. Este é o caminho errado. Este é o fim para... Bem, você sabe, a economia da Alemanha foi destruída pela guerra na Ucrânia. E ninguém está preocupado com isso. Eles estão argumentando que precisamos construir um exército maior. É por isso que temos... O que é isso, Matt? Sabe, eu não sei qual era a ideia da União Europeia. Era, como disse Paul Craig Roberts, que os Estados Unidos queriam de alguma forma controlar a Europa. Ou achavam que poderiam ter algum tipo de entendimento. Sabe, a história da Europa é cheia de guerras, Matt. Eles lutaram entre si por muitos, muitos anos. E parece que a guerra na Ucrânia está apenas reacendendo o que foi a realidade da Europa na história. Sim, é realmente impressionante. Eu acho que a União Europeia, assim como as Nações Unidas e outras instituições, acordos e esforços internacionais, surgiu de um lugar aspiracional, das ruínas da Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, mais de 50 milhões de pessoas foram mortas, nações inteiras foram destruídas, literalmente reduzidas a cinzas. E a ideia era que precisávamos nos unir, trabalhar juntos, não poderíamos permitir divisões que fossem bem, sabe? Volto ao que Tega White disse. O destino da humanidade é a unidade. Caso contrário, acabaremos nas árvores, jogando porcaria uns nos outros como macacos. E veja, é isso que estamos vendo aqui. Mas aqui estamos nós, esta geração de liderança política. E isso não começou recentemente. Quero dizer, começa lá com os britânicos. Volte a Thatcher. I mean, this begins right with the Brits. You go back to Thatcher. Yeah, I mean, like, but the desire to... Sim, quero dizer, o desejo de usar o Estado para garantir a continuidade do status quo da classe dominante. Isso não é surpresa. Mas o fato de isso acontecer dentro da memória viva da destruição da Segunda Guerra Mundial ainda é chocante. Ainda é algo que faz você dizer, uau, os europeus estão virando as costas para algo que ainda está na memória viva. E é isso que eles estão fazendo. Essa militarização, esse militarismo, esse caminho só leva à destruição. A própria história deles já mostrou isso. Então sabe, que Deus os ajude e que Deus nos ajude a todos, porque não parece haver nenhuma saída para isso, exceto pela desesperança do público, da cidadania, recorrendo a grupos como o Reform ou o AfD. E nós também sabemos aonde isso leva. Quando você começa a caminhar em direção ao populismo reacionário, muita gente acaba se machucando. As coisas não avançam, você retrocede, e isso alimenta os piores instintos de quem somos como pessoas. Apaga tudo o que conquistamos. Tudo pelo que progredimos, tudo pelo que lutamos, é apagado quando abraçamos o populismo reacionário. Então quero dizer, aqui estamos nós, semelhante ao que eu descrevia sobre a Ucrânia, em uma situação em que os resultados que podemos prever são terríveis. Acho o mesmo para a Europa. Os resultados são ou a ruína pelo militarismo, porque a classe dominante tem medo de abrir mão do status quo, ou a ruína pelo populismo reacionário e seguir por esse caminho.
E você sabe, há muitos exemplos históricos disso. Poderíamos falar também sobre os Estados Unidos, porque acho que há um ditado: os Estados Unidos são diferentes em alguns aspectos, mas também não estou otimista em relação aos Estados Unidos. I'm not optimistic about the US either. We had Al-Jolani al-Shara coming to the United States. Tivemos Al-Jolani al-Shara vindo para os Estados Unidos e ele foi à Fox News. Ele foi à Fox News, deu uma entrevista e foi questionado sobre seu passado e não se arrependeu de nada. Ele disse: eu tinha 19 anos no 11 de setembro. Matt, quando se trata de al-Shara al-Jolani, parece que eles estão repetindo os mesmos erros que vêm cometendo repetidas vezes. É o mesmo caso? Você acha que isso vai acabar explodindo na cara das pessoas que estão tentando fazer algo acontecer na Síria? Porque eu não vejo. Esse cara não é capaz de fazer nada sem a Turquia por trás dele. Não sei se você viu o vídeo em que Robert Ford fala sobre como Al-Jolani foi preparado para sua posição na Síria. Ele foi chamado por, você sabe, MI Sachs, para prepará-lo, para ensiná-lo. Não sei como foi esse processo, mas parece que ele aprendeu algo de alguma forma. Ainda assim, ele não é, porque se fosse inteligente, ele diria: eu me arrependo do que fiz antes, daquelas atividades horrendas. Mas ele não disse nada disso. Sim, ele precisa ter cuidado, o Al-Jolani. A base dele ainda é a Al-Qaeda. Eles não se chamam assim, mas essa é a visão de mundo deles. É por isso que lutaram muitos deles por décadas, assim como ele. Então, acho que eles permitirão que ele se encontre com Vladimir Putin ou com Donald Trump. Eles reconhecem o realismo político disso, a necessidade de fazê-lo. Mas há certas coisas que ele não pode ultrapassar. Certas transgressões que ele não pode cometer sem medo de perder o apoio de seu povo, daquela base jihadista, da base da Al-Qaeda, daquela base revolucionária. Eu não... Sua pergunta, Nima, sobre se isso vai explodir como tantas outras iniciativas dos Estados Unidos. Se é o nosso homem em Saigon, o nosso homem, sabe, escolha o lugar. Então agora o nosso homem em Damasco. Não acho que isso vai explodir e afetar os americanos de forma estratégica, além da instabilidade contínua em todo o Oriente Médio e, claro, da contínua erosão da confiança e da fé do povo americano em seu governo. Sabe, mas essa já é uma história recorrente. É uma narrativa duradoura nesse ponto. Então, para o governo dos Estados Unidos se alinhar com o chefe da Al-Qaeda, Shara, ou Al-Jolani, como quiser chamá-lo, é assim que ele opera. É assim que a máquina segue em frente. Faz sentido. Quais são as outras opções para eles? Quero dizer, você e eu, e o pessoal que está assistindo, podemos pensar em centenas de opções diferentes em vez de colocar no poder e depois manter no poder a Al-Qaeda em Damasco. Especialmente com nossa experiência de décadas lidando com as consequências disso, seja no Afeganistão, ou no Iraque, ou com a realidade do Estado Islâmico ao redor do mundo. Sabe, agora estamos falando sobre ir lutar contra o Boko Haram, ou o Estado Islâmico, na África Ocidental e na Nigéria. Quero dizer, mas o homem que é o chefe da Al-Qaeda em Damasco está aparecendo na Casa Branca no 250º aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E é assim que o Império opera. Essa é a realidade do Império Americano. Isso é o que vem junto com a burocracia imperial e todos os seus mecanismos e engrenagens. A realidade disso. Então, quero dizer, certamente isso pode explodir para os americanos. O entendimento deles é que este é o nosso homem. Ele vai trabalhar conosco. Ele precisa ser muito cuidadoso. Ele pode mencionar, foi Daoud, o primeiro-ministro do Afeganistão que derrubou o rei, mas que em certo momento tentou jogar os soviéticos e os americanos um contra o outro. Ele costumava dizer, acendo meus cigarros americanos com um isqueiro soviético. Você sabe, vimos o que aconteceu. Quero dizer, décadas depois, olha o Afeganistão ainda.
Então Jolane precisa ter cuidado ao tentar agradar dois chefes. E eu nem deveria dizer dois, porque há os turcos, os russos, os cataris, os americanos, e depois a questão com os israelenses, a questão com os curdos, a resistência dos drusos, dos alauítas, dos cristãos. Resistance from the Druze, the Alawites, the Christians. I mean, this is an absolute mess. Quer dizer, isso é uma bagunça completa, por falta de um termo melhor, que pode explodir. Do mesmo jeito que explodiu há 14 anos. Então, sabe, é notável também, porque à medida que passamos por isso, enquanto tentamos articular a situação, na minha cabeça estou pensando no Líbano, estou pensando no Iraque, estou pensando no Iêmen, estou pensando, bem, sem nem mencionar a Palestina. Sabe, na realidade dos curdos, na Turquia e no Irã, em como a região é complicada e em como não dá para contar uma história sem ter que aludir, mencionar ou colocar um asterisco para explicar todas as outras histórias. Put an asterisk next to explain all these other stories. Lebanon, Sabe, o Líbano, quero dizer, a realidade do que vem acontecendo lá há décadas, mas especialmente no último ano ou algo assim. As pessoas provavelmente leram que os israelenses estão construindo muros no sul do Líbano. Então, certamente há esses estados colidindo, esses países se sobrepondo. E o que vai resultar disso? A história nos mostra que vai explodir. Que tanta fricção entre estados, com interesses conflitantes, inevitavelmente vai gerar faíscas. Vai ser algo incendiário e vai levar a uma explosão. Então, sim, aqueles que dizem que o que vimos nos últimos 2 anos no Oriente Médio é apenas o capítulo inicial, provavelmente estão certos. Concordo plenamente com eles. Concordo plenamente que, independentemente dessa ideia de normalização com a Arábia Saudita que pode estar por vir, ou de um pacto de defesa americano com a Arábia Saudita, e isso, aquilo e mais o que for, em termos de os israelenses trabalharem às vezes com os militares do Catar, dos Emirados e da Arábia Saudita, ótimo. A classe dominante nesses países, os déspotas no poder, certo? Os genocidas no poder, eles se dão bem. Grande surpresa. Ok? Sabe, é em todos esses níveis abaixo que pode haver, novamente, uma explosão, que dará a substância da história, que fornecerá a maior parte dos capítulos desta era em que estamos. Matt, qual é o seu entendimento sobre a nova base aérea perto de Damasco para onde Donald Trump quer enviar tropas? E qual é o motivo disso? Eles vão colocar, sei lá, sistemas de defesa aérea lá? Ou... Defender Israel se algo acontecer entre o Irã e Israel. É bem possível que isso possa fazer parte disso, certo? Talvez ao olharem para o último ano ou algo assim, para as batalhas entre o Irã e Israel, eles tenham percebido que há uma lacuna e pensado, precisamos colocar algo nessa lacuna. Possivelmente, não sei. Isso é especulação. Como seria essa base? Qual seria seu propósito? Novamente, só podemos especular. Relatórios dizem que eles pousaram aeronaves lá para testar as pistas. Bem, ok. Isso significa que, ao mesmo tempo, os americanos não vão querer uma base que não possam sustentar por conta própria, muito menos da qual não possam fazer uma retirada, se realmente precisarem. Então, a ideia de eles pousarem 63 nessa base perto de Damasco pode não ter outro motivo além de razões logísticas, apenas para ver se conseguem fazer isso. Ou pode ser, sabe, essa ideia de que sim, na verdade queremos uma base aérea completa ao lado de Damasco. Quer dizer, eu não sei. Também há relatos de que os Estados Unidos vão construir uma base na fronteira de Gaza. Quem colocou no seu bingo Donald Trump como um verdadeiro isolacionista ou os Estados Unidos abandonando o Oriente Médio? Bem, isso não parece muito preciso. Esse argumento não venceu nada. Veja, não é isso que está acontecendo aqui, como você pode perceber. E veja, é isso que um império faz. É isso que, novamente, não importa o quanto a visão de Trump para os Estados Unidos difira, o quanto o Império Americano difira do de Biden, Obama, Bush, Clinton e assim por diante, em termos da necessidade de preservar os Estados Unidos como o único império, certo? Como a única superpotência, como o poder unipolar,
a hegemonia americana. Por mais que isso difira, Trump, eu acho, entende corretamente que já estamos em um mundo multipolar e precisamos mudar, precisamos nos adaptar. Precisamos reinventar ou reimaginar o Império Americano, não apenas para ter sucesso, mas para prevalecer neste novo mundo. Bem, isso ainda significa que o Império Americano precisa de território. Significa terreno, mas não significa que vai ocupar tudo só porque tem esse direito, certo? Que é como seus predecessores mais ou menos viam a questão. Então, novamente, essa ideia de expandir a presença militar para a Síria, para a fronteira entre Israel e Gaza, ou melhor, para o território ocupado ali, acontece ao mesmo tempo em que os Estados Unidos estão retirando tropas do nordeste da Síria ou realocando tropas da base aérea de Al-Assad, na província de Anbar, no Iraque, para Erbil, certo? Essa é a realidade, eu acho, do mundo. O mapa, o tabuleiro de xadrez, por assim dizer, onde as peças precisam ser rearranjadas. Você tem uma ordem mundial muito mais flexível e fungível, a qual os Estados Unidos precisam não apenas reagir, mas se adaptar. E também não apenas reagir, mas agir de forma proativa. E isso é uma pílula difícil de engolir para muitos dos operadores e elites da política externa americana. A maior parte do establishment de política externa dos Estados Unidos são acólitos ou discípulos de Henry Kissinger e Zbigniew Brzezinski. Eles veem o mundo como um tabuleiro de xadrez. Eu acabei de mencionar isso. Eu mesmo nem o vejo dessa forma. Só usei essa metáfora, certo? Sabe, essa ideia de que estamos desistindo, e também toda a doutrina da supremacia americana, especialmente desde o fim da Guerra Fria, de que qualquer ameaça deve ser eliminada, de que não pode haver nenhum desafio à supremacia ou à hegemonia americana. Não poderia haver nenhum desafio à supremacia americana. Bem, estamos desistindo disso, mas na verdade não estamos desistindo. Isso não é um recuo americano de forma alguma. É uma reinvenção e uma reimaginação, uma reorganização do Império Americano, para garantir que o Império Americano continue dominando no futuro, e que não seja apenas um entre muitos impérios. E isso, sabe, é dar muito crédito, é tentar ver algum método na loucura da política externa de Trump, tentar enxergar uma grande estratégia ali, que eu acho que realmente existe. E outros comentaristas estão dizendo coisas parecidas, sabe? Mas ainda existe a realidade da política de Trump, que é determinada por como ele se sente no dia, ainda movida por seus ressentimentos pessoais, ainda determinada por seus desejos. Então, certo, vou enviar 40 bilhões de dólares para a Argentina para ajudar meu amigo Milei a vencer a eleição. Ou vou impor tarifas ao Brasil porque colocaram meu amigo Bolsonaro na prisão. Ou vou ganhar o Prêmio Nobel da Paz, então vou forçar Netanyahu a fazer alguma coisa. Sabe o que quero dizer? Tem tudo isso. E os ideólogos ainda estão lá. Rubio, Waltz, sabe, todos os outros Scotts, DeSantis, todas as outras figuras que comandam o governo americano. Sim, quero dizer, há todos esses outros fatores ainda em jogo. Stephen Miller, sabe? Quero dizer, todos esses outros fatores em jogo. E o Stephen Miller é tão importante, Matt. Ele é uma figura tão influente e importante dentro do governo Trump. É mesmo. Quero dizer, não consigo citar um único ex-assessor de segurança interna. Acho que a Susan Rice pode ter sido, ou alguém assim em algum momento, mas nunca foi algo de grande relevância. E certamente não da estatura de um assessor de segurança nacional, que é basicamente o que o Stephen Miller parece ser. Ele parece ser, como assessor de segurança interna, um equivalente do assessor de segurança nacional. Sabe, isso é impressionante. Essa é uma verdadeira mudança na política americana. Uma verdadeira mudança em como os Estados Unidos formulam suas políticas e as colocam em prática. E Stephen Miller é tão importante. Ele não é apenas o responsável por conduzir e controlar a mente por trás desse pogrom criminoso e inconstitucional contra migrantes nos Estados Unidos,
que também está causando espancamentos, humilhações, prisões e detenções de cidadãos americanos e residentes legais. Na verdade, esse nem é o único trabalho dele, certo? Quero dizer, ele também está totalmente envolvido em operações na América Latina. Isso é tanto coisa dele quanto de Rubio. Então sim, quero dizer, a importância de Miller. Não podemos, deixar de continuar destacando isso. Matt, before wrapping up, Sim, Matt. Antes de encerrar, olhando para a situação no Oriente Médio e Donald Trump, antes de entrarmos no ar, estávamos falando sobre os arquivos de Epstein. E como vemos, os novos documentos mostram que o nome de Donald Trump aparece em vários deles. Estão falando sobre Donald Trump. Mas muitas pessoas estavam dizendo que talvez um dos motivos pelos quais ele está apoiando Netanyahu seja por causa dos arquivos de Epstein. Mas hoje soubemos que Donald Trump enviou uma carta ao presidente de Israel pedindo o perdão de Netanyahu. Por que ele está tão determinado em apoiar Netanyahu? O que ele vai ganhar com isso, que o faz ser tão insistente nesse perdão? Porque durante sua visita ao Knesset, ele pediu isso ao presidente de Israel, e agora parece que está tentando tornar oficial ao enviar essa carta. Do que se trata tudo isso, na sua opinião? What is this all about, in your opinion? Yeah, well, I think there's a kinship there. Bem, acho que existe uma afinidade aí. Ele vê em Netanyahu o mesmo tipo de pessoa que ele é. Há essa realidade de que Donald Trump realmente valoriza relacionamentos. Ele dá muita importância a isso. Claro, ele abandona as pessoas se for necessário. Mas acho que também há a influência de Miriam Adelson. Ela e o falecido marido doaram cerca de $500 milhão para as campanhas de Donald Trump e para campanhas republicanas na última década. Ela está disposta a doar $20 milhões para derrotar Tom Massie, o grande libertário lá em Kentucky, certo? Quero dizer, acho que alguns aspectos mais sombrios ou mais transacionais nisso. Acho que Donald Trump vê qualquer outra pessoa no poder em Israel como menos confiável do que Netanyahu. E sei que isso soa paradoxal. Isso soa completamente louco. Mas acho que a visão dele do plano Trump-Riviera para Gaza exige que Netanyahu esteja no poder. Se você observar a forma como os americanos estão avançando com seus esforços na Palestina e em Israel, é por meio de Stephen Witkoff e Jared Kushner, o amigo do setor imobiliário de Trump e seu genro. Isso é algo muito pessoal para ele. Então acho que a ideia é, na falta de um termo melhor, eles conseguirem a parte dele. O que ele vê como seu tributo, seu saque, seu ganho vindo da Palestina, a partir de seus esforços para acabar com 3.000 anos de guerra, como ele, você sabe, descreveu de forma falsa e equivocada naquela carta a Herzog. Então, acho que muitas dessas coisas se misturam, levando-o a ver Netanyahu como alguém que ele precisa resgatar. Acho que ele também talvez veja isso como uma forma de aumentar sua influência sobre Netanyahu. Mas você sabe, ele vê os relacionamentos como uma prioridade muitas vezes. De novo, acabamos de mencionar Milley, acabamos de mencionar Bolsonaro, certo? Então acho que é o mesmo com Trump. Ele gosta da ideia de ter esses relacionamentos bilaterais, de ter esses laços com outros líderes. E isso fica evidente na maneira como ele é tão afetuoso com outros líderes, mesmo com aqueles com quem não concorda, com quem não vê alinhamento ou que já criticou anteriormente. Ele será efusivo em seus elogios a eles, especialmente quando está com eles. E há outros também que acredito compartilham de sua visão de mundo. Viktor Orbán é um deles. Eu realmente acho que Trump o admira. Mesmo na Ásia, sejam os chineses ou os norte-coreanos, acho que ele tem uma certa admiração pela forma como eles governam. Ele deseja que ele mesmo... Bem, eu sei que isso já entra em alguns dos pontos de discussão do Partido Democrata agora, mas acho que há alguma verdade nisso. Ele realmente gostaria de não ter as restrições de uma república democrática. Não que ele se importe com elas, ou as valorize, ou demonstre qualquer respeito, mas acho que ele gostaria de não ter as limitações que tem. Eu não deveria dizer gostaria. Acho que nós sabemos disso. Então, acho que é por isso que vimos hoje essa carta de Netanyahu para Herzog dizendo: "Ei,
Pare com essa guerra jurídica contra meu amigo Netanyahu. Mais uma vez, ele se vê no lugar de Netanyahu. E talvez ele realmente acredite que Netanyahu foi armado, que tudo isso é manipulado, que é semelhante à caça às bruxas, como ele descreve, pela qual passou nos últimos anos. Sim. Na verdade, ele disse isso para o J.D. Vance. Você se lembra? Ele estava falando sobre como perguntava às pessoas ao redor do presidente da China. Acho que ele estava perguntando ao vice-presidente. E nenhum deles respondia ao Donald Trump. Ele disse, mas se alguém me perguntasse algo, o J.D. Vance entraria e responderia a pergunta. J.D., você precisa ser mais como os chineses, sabe? Essa é a realidade. Acho que ele realmente sente que precisa ser tão poderoso assim, entende? Ele não gosta que as pessoas brilhem ao redor dele. Não. E vou te dizer uma coisa, John. Você viu o filme sobre a juventude dele, The Apprentice? Achei um excelente filme. Não sou biógrafo de Donald Trump de forma alguma, mas cresci nos arredores de Nova York. Conheço esse cara a vida inteira. Achei que a representação de Donald Trump nesse filme, The Apprentice, o explica muito bem. Senti que depois de assisti-lo, entendi o homem e sua forma de tomar decisões melhor do que antes. Também mostra que o patriotismo dele, por assim dizer, não é oportunista. Não é algo que ele desenvolveu quando decidiu concorrer à presidência. Isso é algo que ele tinha quando estava na casa dos 20 anos, quando falava sobre como os japoneses estavam nos prejudicando, tirando vantagem de nós. Por que estamos nos curvando para essas nações? E assim por diante. Sabe, isso é algo em que ele acredita há muito tempo. Também descreve seus relacionamentos, o quanto eles podem ser importantes para ele, mas também como ele pode se voltar contra as pessoas. Então, eu incentivo as pessoas a assistirem ao filme The Apprentice, se ainda não o fizeram. Como eu disse, achei que foi uma explicação muito boa de Donald Trump como homem, sua visão de mundo e por que ele toma decisões da maneira que toma. Sim, muito obrigado por estar conosco hoje. Agradecendo, obrigado. Obrigado.